Você que tem mãos, pode glorificar o nome de Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. O texto que nós acabamos de ler se encontra em Apocalipse, capítulo 2. Vamos entender um pouco o que se refere ao texto de Apocalipse. Apocalipse, nós vemos que é um texto, é um livro que vem falar sobre revelações, tem o seu significado como revelação. O autor do livro do Apocalipse é o apóstolo João. Nós podemos conferir nas introduções ao Evangelho de João e a de 1 João. O título do livro descreve o conteúdo e objetivo do texto de João. A palavra Apocalipse vem da palavra grega Apocalipsis, que se traduz por revelação, que por sua vez significa ato de descobrir, de tirar a cobertura, ou a revelação. É a revelação da glória de Cristo e de eventos, aleluia, glória ao Espírito Santo, futuros. O livro do Apocalipse foi destinado às igrejas da Ásia Menor, citadas especificamente nos capítulos 2 e 3. Este livro foi escrito em uma época em que essas igrejas enfrentavam, aleluia, períodos de perseguição e dificuldades. Destes períodos, os dois mais importantes deram-se durante o reinado de Nero, pelo ano, aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus, pelo ano de 37 a 68 anos depois de Cristo, e pelo, aleluia, o império de Domiciano, pelo ano de 81 a 96 depois de Cristo. Há 4 abordagens para a interpretação do livro aqui de Apocalipse. A primeira é a pretérita, que interpreta os eventos e as visões como pertencentes ao passado, particularmente o Império Romano do século I depois de Cristo. O que defende essa abordagem explicam a natureza altamente simbólica do livro, como o esforço de João para ocultar do povo em geral o significado real do que ele estava escrevendo, tornando-o relativo para os crentes que viviam na época. É muito improvável que esta abordagem esteja correta, considerando a natureza profética do livro. Algumas das descrições são de eventos futuros, glórias ao Espírito Santo de Deus, e não há como identificá-las como eventos históricos. A segunda abordagem é a histórico-futura, que afirma que o livro de Apocalipse é uma visão panorâmica da história, desde o século I depois de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Contudo, essa teoria não é comprovada, porque os historiadores não conseguiram identificar eventos exatos na história que pudessem corresponder às visões particulares que são simbolizadas. A terceira abordagem é a simbólica, alegórica, que defende que o livro de Apocalipse retrata, aleluia, o contínuo conflito entre as forças do bem e do mal ao longo de toda a história humana. De acordo com esta teoria, o livro pretendia dar encorajamento, porque os bons triunfarão no final. A quarta abordagem é a visão futurística, que afirma que do capítulo 4 até o capítulo 22, que é o final, o livro de Apocalipse trata de eventos do fim dos tempos. De acordo com essa teoria, o livro do Apocalipse não está tão interessado nos eventos da época de João, no evento passado, como nos eventos históricos posteriores, particularmente as coisas que ocorreram em conexão com a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Aqueles que defendem essa teoria, que é a quarta, aleluia, abordagem dessa visão segundo o livro de Apocalipse, aqueles que defendem essa quarta teoria, essas pessoas esquematizam o livro do Apocalipse da seguinte forma. Vamos dizer que o capítulo 1 trata do passado, os capítulos 2 e 3 discutem coisas da sua época, da época das igrejas da Ásia, e os capítulos 4 ao 22, que é o final, tratam de coisas, aleluia, que ainda estão por vir.
entre elas o dia do Senhor, bem como a sua segunda vinda aqui nessa terra. Nós podemos ver que Apocalipse foi uma revelação não de João para a igreja. Não foi uma visão dada de João para a igreja, mas foi uma visão de Jesus Cristo dada para João passar para a igreja. Porque quando Deus ama, Ele repreende, Ele exorta, Ele chama atenção, Ele pune, Ele castiga. Quando Deus Ele ama, Ele quer salvar, não tem nada que Ele não possa fazer. Ele faz de tudo para salvar o povo, o qual Ele tem promessa, a promessa de vida eterna. Porém, nós podemos ver que há alguns que interpretam a expressão que brevemente deve acontecer como significando, aleluia, que os eventos do livro de Apocalipse aqui já haviam ocorrido. Ele sugere que João escreveu sobre coisas que aconteceram durante a sua época, durante o tempo que ele estava escrevendo, para os membros da igreja, as quais ele estava escrevendo naquela época. O problema com essa interpretação é que em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, Jesus diz que Ele mesmo vinha, presto. Esta é a mesma palavra grega que é traduzida como brevemente, aqui no capítulo 1. Todavia, se estas coisas eram pretéritas, coisas passadas, coisas de posteriores, glórias ao Espírito, coisas antigas, todavia, se essas coisas foram pretéritas, Cristo já havia se manifestado, e portanto não havia mais alguma esperança para os crentes modernos do dia de hoje. Se Cristo já estivesse voltado, qual era a esperança que nós tínhamos? Então por isso que nós devemos discernir que tem o capítulo 1 que vem falar sobre a visão, o segundo e o terceiro que fala referente às coisas passadas da época de João, e do 4 ao 22, que é o último, vai revelar sobre coisas que estão para ser reveladas, coisas que estão para se acontecer. Glória ao Espírito Santo de Deus. Essa passagem deve ser interpretada considerando que os eventos do livro ocorrerão logo. Segundo a visão do tempo de Deus, ele está relacionado esses eventos em períodos de tempos infinitos. A mente humana só é capaz de relacionar-se com aquelas coisas que o homem pode ver e compreender. Por conseguinte, a maneira apropriada de interpretar esta perícope é perceber que quando esses eventos realmente acontecerem, embora a época específica seja conhecida dos crentes, ainda que conhecida por Deus, elas ocorrerão repentina e rapidamente. Aleluia, Deus. Glória. E certamente, nós vamos falar aqui que no primeiro capítulo 1, João estava na ilha chamada Patmos. Foi quando ele teve uma visão, foi arrebatado, teve uma visão de Jesus glorificado, ou foi quando Jesus se dedicou a trazer, aleluia, cartas para as 7 igrejas que estavam na Ásia. E ele decidiu mostrar para João, que estava na ilha de Patmos. Nota-se algo. João fala que ele é o nosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E ele vai dizer que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouviu de trás dele uma grande voz, aleluia, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, envia às 7 igrejas da Ásia. Glória a Deus. Já você vai entender. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Jesus escolheu João para mostrar a visão, o qual ele tinha para falar com a tua igreja. Eram 7 igrejas. E quais eram essas igrejas? Era a igreja de Éfeso, glórias ao Espírito Santo de Deus. Era a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia
e Laodiceia. Só que o Senhor, porque Ele ama, Ele quis trazer uma carta endereçada. Uma carta endereçada segundo para cada igreja. Por que endereçada? Porque essa carta ela tinha o seu endereço correto. Eram 7 igrejas, 7 cartas diferentes e 7 mensagens diferentes. Cada um ele tinha um tipo de uma mensagem para falar com o teu povo. Cada um ele queria chamar a atenção de uma forma diferente. Por isso que ele escreveu essa carta através do seu apóstolo João. Essa carta endereçada, o qual seria ministrada e conduzida para cada igreja segundo o que Deus queria falar com ela. E ele vai dizer aqui capítulo 2: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Nota-se algo: Jesus vai se revelar para a igreja de Éfeso que ele tem as 7 igrejas na sua destra. Ou seja, ele vai se revelar para a tua igreja que ele está mais próximo do teu povo quanto o povo imagina. E nós vemos que o mistério das 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ele vai fazer comparação das 7 estrelas com os 7 anjos. Os anjos, 7 anjos das 7 igrejas. E ele vai falar que tem pela sua destra as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Isso revela para nós que Jesus estava mostrando o quanto mais próximo ele estava do povo que se dizia seu povo. Ele estava mostrando para o povo, revelando para o povo o quanto mais próximo ele estava do povo que se dizia ser o seu povo. E ele vai dizer: anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro são revelados como as 7 igrejas. E ele está dizendo: eu estou andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu estou andando no meio das igrejas. Eu tenho na minha destra as 7 estrelas, ou seja, melhor, os 7 anjos que tomam de conta das 7 igrejas. E eu estou andando no meio dela. E ele vai dizer no versículo 2: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu achastes mentirosos. Sabe o que ele está dizendo? Estou mais próximo de ti do que você pode imaginar. Eu estou contemplando as suas obras. Eu estou vendo, aleluia, a tua paciência. Eu estou contemplando, aleluia, o teu trabalho. Eu estou vendo. Para quem que ele está falando isso? Ele está falando isso para a igreja de Éfeso. E para quem não sabe, a igreja de Éfeso é uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. A igreja de Éfeso foi a igreja que tinha abandonado o primeiro amor. E Deus falou para ela: eu estou bem na destra dos anjos que estão liderando essas igrejas. Eu estou andando no meio dos castiçais. Eu estou andando no meio das igrejas. Aleluia. Ainda que vocês não percebam, Ele está aqui nessa noite também. Só que Ele vai elogiar a igreja de Éfeso. Ao mesmo tempo que Ele vai elogiar a igreja de Éfeso, Ele vai chamar a atenção dela. Nota-se algo. Olha o versículo 4. Versículo 3 ele diz: e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o que Jesus vai falar? Bom, Jesus realmente ele tinha guardado em sua memória as boas obras de Éfeso, dos Efésios, da igreja de Éfeso. Ele tinha guardado em tua memória que o povo era, como ele está descrevendo aqui, ó: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, eu sei que você sofre e tem paciência, eu sei que você trabalha pelo meu nome e não se cansa. Mas eu também tenho um porém contra ti, que você tem deixado o primeiro amor.
Jesus ele está reconhecendo e está fazendo elogio pela igreja, pelas obras passadas. Mas nota-se algo que ele vai chamar a atenção de uma igreja que antes estava fazendo conforme ele queria e depois passou a fazer conforme ele não desejaria que a igreja fizesse. Por isso que ele vai chamar a atenção. Por que ele vai chamar a atenção? Ele vai chamar a atenção no intuito, querendo, aleluia, que o povo, aleluia, se firme no amor. Nota-se algo, o carro-chefe de todos os princípios é o amor que rege todos os outros princípios. Mas acima de todos eles, o carro-chefe é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito por mim, por ti, por nós, para todo aquele que, aleluia, que ainda que não pereça, ou ainda que pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, por objetivo, Jesus ele sempre vai chamar a atenção da igreja no lado do amor. Por quê? Porque ele tanto amou nós, deu o teu Filho por nós, uma prova grandíssima de amor, e também nos ensinou sobre experiências, instruções sobre o amor, o qual a igreja deveria viver nele. E como eu falei, o amor é o carro-chefe, o amor é aquilo que rege todos os demais princípios, ou seja, o amor está acima de todas as coisas, acima de todos os princípios. E Deus está retratando aqui com a igreja de Éfeso, porque Éfeso tinha uma boa obra, Éfeso tinha paciência, Éfeso trabalhava em nome de Jesus Cristo e não se cansava. Só que algo tinha acontecido, que ela tinha deixado o teu primeiro amor. Vamos se dizer que quando a igreja deixa o seu primeiro amor, é a mesma coisa que ela estivesse morta espiritualmente. Grande Deus. E nós podemos ver que Éfeso estava situada a 96 quilômetros a nordeste da ilha de Patmos, onde João estava, onde o apóstolo João escrevia, e 56 quilômetros ao sul da atual Esmina. Esses capítulos contêm cartas a certas igrejas que eram, aleluia, igrejas locais na Ásia Menor. Ou seja, Deus escolheu essas igrejas porque Ele amava essa igreja. E quando Ele ama, Ele escolhe. E quando Ele escolhe, Ele tem obra. Quando Ele tem obra, Ele tem propósito. Quando Ele tem propósito, Ele faz de tudo para que a igreja venha se arrepender e venha se salvar. Glória ao Espírito Santo de Senhor Jesus. Então está aqui a descrição da pessoa de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. Aleluia, glória ao Espírito Santo. Aleluia, Deus. Nós podemos ver, se nós trazer para os dias de hoje, que de nada mais vale se a gente não tiver o amor no nosso coração. A gente pode exercer, ter qualquer dom, os maiores dons, extraordinários, mas se a gente não tiver o amor no coração, por que você acha que muitos chegarão diante do trono de Deus e Deus vai falar: se aparta de mim que eu não vos conheço? Aí eles dirão: ah, mas Senhor, em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós curamos enfermos, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós operamos milagres, maravilhas, prodígios. Ele vai falar: aparta de mim que eu não vos conheço. Apartai-vos vós de mim, malditos, que praticais a iniquidades e o pecado, que eu não vos conheço. Entenda-se algo: quando ele fala que eu não vos conheço, não é que uma hora eu conheci e depois deixei de conhecer. Ele nunca conheceu. Imagina, nota-se algo: você está 40 anos no ministério, vai chegar no último dia e ele fala: eu não vos conheço. Imagina só, que loucura.
Passar 50 anos exercendo o mistério, regendo o rebanho, pregando, ensinando, regendo, para chegar no último dia ele fala: eu não vos conheço. Por quê? Porque a única coisa que faz divisão do homem entre Deus, vocês sabem o que é, né? Hã? Não entendi. O pecado. A única coisa que faz divisão entre o homem e Deus é a iniquidade. E por isso que muitos ouvirão que não irão entrar, que não será conhecido pelo Senhor. Por quê? Porque antes decidiram passar o resto da sua vida vivendo no pecado deliberado, vivendo no pecado de iniquidade, vivendo no pecado conforme ele queria. É por isso que no último dia ele ouvirá: aparta de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque outra hora de ele viver como Deus queria, não, ele viveu como os seus próprios desejos. Está cheio de doutores. Está cheio de doutores segundo as suas próprias concupiscências. Está cheio de doutores vivendo conforme os seus próprios desejos. Ou seja, o homem ele não pode viver dentro daquilo que ele quer, daquilo que ele bem entende, não. Se fosse assim, Jesus falava para todos: ó, pode ficar no mundo fazendo o que você quer, chegar no último dia você vai ser salvo. Só que o céu não é bagunçado como muitos estão pensando. Nota-se algo, meus irmãos: se muitos que estão vivendo tempos passando, fazendo a obra de Deus, chegarão diante do trono de Deus e vão ouvir que nunca foram conhecidos por Deus, por causa do pecado. E aqui está falando da igreja de Éfeso, que abandonou o teu primeiro amor. Uma igreja que deixou o teu primeiro amor. Uma igreja que deixou de fazer segundo aquilo que estava fazendo no princípio, que era a vontade de Deus, e começou a fazer a vontade que é do homem, que é a natureza, a lei de natureza adâmica, que é a natureza caída, a natureza pecaminosa. Entenda, Deus vai ver uma pessoa como carnal. Nota-se algo: nós devemos ser espiritual. Mas todo aquele que Deus vê como carnal, sabe como são eles? É todo aquele que pega a sua vontade para colocar acima da vontade de Deus. A esses, para Deus, são pessoas carnais, que não estão vivendo conforme Deus quer, em espírito e em verdade. Que decide colocar o meu eu acima da vontade de Deus, pode ter certeza que é uma pessoa carnal, não é uma pessoa espiritual. Porque antes Deus ensina para todos, porque primeiro nossos filhos. Qual que é o maior mandamento de Deus? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Ele não está falando aqui, ó, ama teu filho primeiro, depois você me ama, não. Por quê? Porque que teu filho cai na UTI, se seu filho cair na mão do ladrão, se seu filho cair na mão da polícia, se seu filho cair na mão, aleluia, de um sequestrador, pode ter certeza que o único que irá tirar ele de lá é Deus. Por isso que Deus está falando: ama a mim acima de todas as coisas. Depois você ama a tua casa, depois você ama teu filho, depois você ama teu enteado, aleluia. Porque se nós colocar qualquer coisa acima da vontade de Deus, nós estamos sendo idólatras. Não acha que idolatria é somente adorar uma imagem, não. Idolatria é quando nós fazemos menção de algo antes de fazer menção ou da palavra ou de Deus. Nós podemos ver, meus amados irmãos, assim como eu falei com o amor é o carro-chefe de todo o princípio que rege os demais, todos os princípios. Ele é o primeiro. Bom, o que é uma igreja sem amor, meus irmãos? O que será que é uma igreja sem amor? Será que está valendo essa adoração aí?
está recebendo o nosso culto aqui de hoje? Será que Deus está recebendo nossos corações voltados para a presença dele nessa noite? Será que Deus está recebendo nós aqui, aleluia? Será que nós estamos, aleluia, fazendo conforme a vontade de Deus? Será que Deus está se agradando de nós aqui nessa noite? Porque a igreja de Éfeso, ela abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela abandonou o primeiro amor. E Deus foi logo exortá-la, chamar a atenção dela. Tenho por mim que tu deixasses o primeiro amor. Versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Olha só Jesus, Deus chamando a atenção da igreja de Éfeso, para eles lembrar onde eles têm caído, e para eles voltar a praticar aquilo que eles começaram a praticar no começo. Sabe o que eu lembro disso? Em Gálatas capítulo 3, versículo 3, o qual o apóstolo Paulo vai falar para os insensatos Gálatas: sois vós tão insensatos assim, que têm começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Isso me faz lembrar de Gálatas, o qual o apóstolo Paulo fez 2 viagens em Galácia para pregar para o povo de Galácia, o qual foi nomeado Gálatas, os Gálatas. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo pregou e ficou um tempo ausente. Nesse tempo que ele ficou ausente, os judaístas não queriam, aleluia, aceitar a ministração do apóstolo Paulo, e começaram a aceitar de outros ministros que eram deuses pagãos, que eram ministros pagãos, o qual estava contrariando a vontade de Deus e aquilo tudo quanto o apóstolo Paulo tinha ensinado os Gálatas. E ele vai dizer para eles: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Sabe o que ele está dizendo? Bom, você começou que é uma maravilha. A igreja de Cristo Jesus nos dias de hoje começou que é uma beleza. Começou na primeira obra, começou no primeiro amor. Mas agora, nos últimos dias, nos últimos tempos, nas últimas horas, eles estão acabando pela carne. Já pensou? Você ficar 50 anos de ministério e por causa de uma coisa tão pequena, tão besta, você não subiu ao céu? Foi em vão. Porque muitos chegaram diante do trono de Deus e Deus vai falar: eu não te conheço. Sabe o que é sentimento de vergonha? Sabe o que é sentimento de vergonha? É você achar que você vai entrar num lugar, você vai todo confiante. Quando você chegar lá, não, vamos entrar pelo melhor terno, não vamos entrar, vai ser maravilha, vai ser perfeito. Quando chegar lá, ser barrado na porta: aparta de mim que eu não te conheço. Imagina perder o tempo todo na casa de Deus para chegar no último dia, para receber o maior troféu da vida, para chegar no último dia e receber a coroa da vida, e você, aleluia, ser mal recebido como você nunca foi conhecido. Deus está chamando a atenção da igreja nos dias de hoje. A igreja que antes praticava como Deus queria e hoje não está praticando mais. A igreja que praticava, aleluia, as obras do amor, que amava o teu próximo, hoje em dia não consegue nem olhar mais no rosto da regente, não consegue nem mais segurar na mão daquela varanda e dizer: me perdoa. Não tem mais sentimento de vergonha, não tem mais sentimento de caridade em teu coração. Nota-se algo: todo aquele que não consegue amar o teu irmão é porque ele não ama nem a si mesmo. No leito da dor, Deus falou assim: você vai perdoar ele? Eu falei: não, Jesus, eu vou matar. Quando tentaram tirar minha vida, quem estava aqui na sexta-feira passada ouviu o testemunho? Que eu tomei 12 disparos por arma de fogo
E eu estava no leito querendo vingança. Meu Deus. Um ex-policial tentou tirar minha vida, aposentado. Eu falei, eu vou matar. Jesus falou, você vai perdoar. Eu falei, Jesus, como que perdoa alguém que tentou me matar? Ele falou, mas calma aí, quantas almas você tem brincado? Glória a Jesus. Aí não pude falar mais nada. Porque Deus é justo. Aleluia. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem traiu será traído. Quem enganou será enganado. E eu estava naquele sentimento de ódio dentro do meu coração, porque eu nem imaginava me converter em 2021. Falei, Deus, eu vou matar. Ele falou, você vai perdoar. Eu vou matar, você vai perdoar. Eu falei, Deus, eu não abaixo a cabeça para ninguém. Ele falou, mas para mim você vai abaixar. Aleluia. Eu falei, eu não abaixo a cabeça para homem nenhum, Jesus. Ele falou, mas para mim tu vai abaixar. Eu falei, amém, Jesus. Ai de mim se eu não tivesse ouvido a palavra de Jesus, a voz dele no meu coração. Porque ele me deu uma oportunidade que eu não merecia. Que outra hora eu ganhava almas pro reino do inferno. Hoje eu ganho almas pro reino dos céus. E eu perdoei. Mas nos dias de hoje, quantas contendas ela não tem visto dentro da casa do Senhor Jesus? Quanta obreira que não fala com outra obreira. Eu não estou destinando para as obreiras aqui, mas eu estou falando algo que está acontecendo no dia de hoje. Na onde eu congrego mesmo é notório ver. Quando uma está louvando, está regendo, a outra está emburrada, parece que chupou um limão. Quando a outra começa a reger, a outra não quer louvar. Oh, Jesus do céu. E você acha que Deus está se agradando dessas obras? Será que Deus está nesse meio desse povo que não pode perdoar o teu irmão? Sendo que Deus nos perdoou, sendo nós pecadores e penitentes, aleluia. Sendo nós não merecedores. A maior prova de amor foi dita em silêncio. A maior prova de amor em toda a história foi dita em silêncio numa cruz, para nos provar que o verdadeiro amor é vivido e não falado. Ele nos amou na cruz do Calvário, aleluia. E por que nós não podemos amar o nosso próximo? Ele diz bem nas suas escrituras: aquele que não perdoar o teu irmão, e quando estiverem orando, se tiver algo contra alguém, perdoe-os. Porque se vocês não perdoarem o teu irmão, o Pai que está no céu também não perdoará os vossos pecados. Ele deixa bem claro, são nas minhas escrituras. Sabe o que eu acho engraçado? Não é para honra, minha glória, não. É para a glória de Jesus. Jesus me tirou lá, aleluia, de onde eu estava, do lamaçal do pecado, do narcotráfico, das gestões criminosas, para mim vir pregar para um povo que já está há muito tempo e já conhece a palavra do Senhor. Por quê? Aleluia. A multiplicação do pecado no mundo e dentro das igrejas. O amor de muitos esfriando. Em verdade eu vos digo, se não pode perdoar o teu irmão, oh Jesus do céu, se não pode perdoar o teu irmão qual você vê, é necessário se converter de novo. É necessário para morar no céu, é necessário nascer de novo. Mas esse nascer de novo não é voltar para o ventre da sua mãe ou morrer e nascer de novo do ventre dela. O nascer de novo que ele está falando é espiritualmente. Ele quer que o povo se converta, aleluia, nos últimos tempos, se quiser ser salvo. Ele quer que o povo se conserte nos últimos dias. Entenda.
Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 22, vai dizer que há uma missão de Jesus para os 12. Os 12 e a sua missão. Era 12 apóstolos escolhidos para uma única missão, que era pregar o evangelho para o povo de Israel, para que eles vinham à conversão. Só que Jesus falou para ele assim, no versículo 22, se quiser pode acompanhar comigo. Se eu errar, os irmãos me perdoem. E odiados serão por todos por amor de meu nome, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que ele disse isso? Porque os discípulos sabiam que iria sofrer. Seriam perseguidos, seriam caluniados, seriam apedrejados, seriam difamados. Só que Jesus falou: aquele, pois, que perseverar até o fim, este será salvo. Por quê? Por causa das obras, por causa do bom testemunho. Aleluia, meu Deus, glória. Ele fala: vocês vão ser perseguidos. A missão é essa para os 12. Vão lá pregar. Vai acontecer isso. Vão ser perseguidos. Vão se levantar contra ti. Mas só que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Ele falou isso para os seus discípulos. E não é diferente para nós no dia de hoje. Ou seja, suponhamos, se aquele que perseverar até o fim, se Jesus voltar para estes, e estes estiverem negando a obra do amor, será que ele será salvo? Porque aquele que perseverar até o fim, não é só ir para a igreja até o fim, até Jesus voltar, não. É viver dentro dos parâmetros, é viver dentro das diretrizes, é viver dentro das profecias, aleluia, do sermão escatológico, é para viver dentro, aleluia, das diretrizes, é para viver dentro dos mandamentos, estatutos, juízes e a ordenança de Cristo, o qual ele deixou para a igreja fazer conforme a tua vontade. Quer, não vem, não quer, se não quer, vai embora. Se você quer sair, vem. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Caso contrário, pode ir para onde você quiser. Entenda, a salvação individual. Jesus não vai puxar ninguém pelo cabelo e falar assim: vai ser salvo assim. Não. Quer ser salvo? Amém. Venha desse jeito. Não quer? Vai lá para o mundo. Vive lá no mundo do jeito que você quer. Na curtição, na gandaia, nas bebidas, né? E achar que no dia do juízo final vai ter misericórdia. Tiago capítulo 4, se não me engano, ele vai dizer: naquele último dia não haverá nenhuma sequer misericórdia. A misericórdia é hoje em dia, em vida, é hoje. O arrependimento é hoje, a mudança é hoje. A diferença que nós temos que fazer é hoje na casa do Senhor Jesus Cristo, dando um bom testemunho dentro e fora da casa do Senhor, para que a gente possamos, aleluia, chegar, aleluia, no trono santo do Senhor Jesus. Então, para concluir aqui a mensagem de Éfeso, da igreja de Éfeso, Deus elogiou ela pelas suas obras passadas, mas porém também chamou a atenção dela da sua queda atual, que era a falta, o abandono do amor. Ele falou: nota-se algo, nota-se aonde você caiu, conserta, te arrependa-te, enquanto eu não venho, porque brevemente eu virei, para tirar do meio de ti o teu castiçal, para tirar de meio de ti a tua igreja. Entenda, quando Jesus ama, Ele vai chamar a atenção do povo, sim. Isso que é o maravilhoso de ver de Jesus Cristo, porque Ele é longânimo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é benigno, porque Ele tem de compaixão. Porque no dia que Jesus não mais repreender a tua igreja, pode ter certeza que Ele já largou de mão. Aí é onde está o perigo da igreja. E é por isso que Deus está alertando
consertar é hoje. Ele virá repentinamente. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o instante que há de vir Jesus. Por isso não podemos se dar o luxo de se preparar. Temos que andar preparados dia após dia na presença do Senhor Jesus de Nazaré. Se tiver que fazer, faça hoje. Se tiver que se arrepender, se arrependa hoje. Se tiver que segurar a mão daquela regente e falar, me perdoa, perdoa hoje. Se tiver que largar a vida à porta de prostituição, larga hoje. Se tiver que parar de tomar aquela cervejinha escondida, larga hoje, porque não dá mais tempo para nada. É hoje. Pela misericórdia de Deus, eu fiz salvo nos últimos dias e foi consagrado e escolhido para profeta nos últimos dias. Porque se naquele dia o Satanás tentou desgarrar minha alma do meu corpo, na data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia, no domingo, eu tinha ido para o inferno direto. Porque quantas almas que eu tinha contribuído para ir para o inferno também? Mas Deus, com a sua misericórdia infinita, aleluia, Ele me perdoou, me limpou, me lapidou, pelejou, santificou, consagrou, trouxe para a tua presença, colocou na tua obra e irá levar para a eternidade da glória eterna. É isso que Ele faz. Em Hebreus capítulo 10 vai dizer: porque ainda um pouco restinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Apocalipse capítulo 3 versículo 11: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, varoa, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, varão, guarde o que tens, para que ninguém venha tomar a tua coroa, pois aquele que perseverar até o fim, a este será salvo, 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 salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É essa a vontade de Jesus para a nossa vida. Caso contrário, não veremos Ele como Ele é. Entenda, santidade não é fanatismo, modismo, dogmatismo, mas separação e renúncia daquilo que é mal, impuro, profano e injusto, com base na doutrina teológica das Escrituras e por meio de uma vida aplicada à devoção e consagrada a Deus. Na carta de Hebreus capítulo 12 versículo 14 vai nos dizer, calma aí que eu esqueci. Nos Hebreus capítulo 12 versículo 14 ele vai dizer: segue a paz para com todos, esforce-se para viver em paz com todos e para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor Jesus. Olha só, esforce-se para viver em paz com todos e para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor Jesus. É só nós ler. Mas só que nós podemos ter cautela, cautelai-vos dos falsos profetas. Que hoje em dia ele pega um trecho, sequer um só versículo, para dizer contrário aos padrões de Deus. Eu vou ilustrar algo. Se Deus falou que o casamento é vitalício, o casamento é monogâmico, monossomático, monossômico, por que o homem quer separar pela segunda vez e casar uma segunda vez? E tem muitos dos falsos profetas usando os próprios versículos para dizer, usando os próprios versículos para contrariar o padrão de Deus. E tem muitos que estão sendo enganados na casa do Senhor Jesus. Acautelai-vos dos falsos profetas. Se Deus falou, está falado. Aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou que nem um jovem, nem um tio se omitirá. Tudo, pois, quanto está escrito, se cumprirá. Ele falou, está falado e se cumprirá. Um exemplo, se Deus falou para mim que tal pessoa vai para o inferno, para mim ela vai para o inferno. Por que eu vou falar que ela vai ser salva?
Um exemplo: os adúlteros não herdarão o reino do céu, ao menos que se convertam em dia rápido, porque Deus tem o poder de perdoar. Os fornicadores, os fornicantes não herdarão o reino do céu, ao menos que se convertam em tempo, antes que ele volte. Tem essa. E ele fala um pouco mais: aquele que crê nas minhas escrituras, aquele que crê e for batizado, será salvo. Ou seja, para ser salvo tem que participar do corpo e do sangue dele. Para ser um salvo tem que participar, tem que proclamar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Entenda-se algo: todos quantos têm por preparado, diz, aleluia, a igreja diz vem, a noiva diz vem, os espíritos diz vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Todos quantos estão preparados estão proclamando a sua vida. Só quem está preparado está proclamando. Não é tempo de achar que vai dar tempo de se converter. Amanhã eu aceito a Jesus, amanhã eu me converto, amanhã eu paro de fumar aquele narguilé maldito, amanhã eu paro de fumar. Vai dar tempo. É hoje. Por que é hoje? Quem tem a garantia do dia de amanhã que levanta a mão? Ali apareceu uma ali. Glória a Jesus. Quem tem a garantia do dia de amanhã? Isso é impossível. Não temos a garantia do dia de amanhã. O amanhã é ilusório. Está na mão de Deus. Me deitei e me levantei. Me deitei e acordei, porque a graça de Jesus foi comigo. Então você que entrou por dentro dessa igreja hoje, nesta noite, porque eu creio que para mim, eu não acredito em por acaso, nem por coincidência, é Deus. Deus escolheu todos vocês para estar aqui a dedo. Talvez tem pessoas que se programou para estar aqui hoje, mas não estão. Porque Deus escolheu certo que Ele queria que estivesse aqui para ouvir a palavra dEle conforme a tua vontade. Então você que entrou aqui hoje, não aceitou a Jesus, aceite hoje, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Amém? Quantos recebem essa palavra? Aleluia. Glória a Jesus. Você que tem mão, se quiser, pode glorificar o Senhor. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção, meus irmãos. Me revela o Espírito Santo de Deus que não erra e não se engana. Preste bem atenção. Uma pessoa que entrou aqui nesta noite, que o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando nesta noite. E Ele me revela um pouco mais, para você saber que você é essa pessoa que Jesus está te chamando. Neste momento você está pensando assim no teu coração: bom, acho que não pode ser eu, porque eu não estou preparada, não é meu momento, não estou no momento certo. E você sabe bem que é você. Se está testificando com você, é porque Deus quer que você tenha um encontro com Ele nesta noite. Aonde está essa pessoa que Deus falou no teu coração? Deus quer te dar a vitória. Deus está te chamando nesta noite. Não saia daqui sem firmar um propósito com o Senhor. Não quer a vitória? Aleluia. Aqui já está uma nossa. A irmã já aceitou Jesus? É firme com Jesus? Eu fui cristã 13 anos, a Deus e amor, de amor e fiel. Aí me afastei, fui morar no Vera Cruz. Aí um certo dia eu ia para a igreja sozinha. Aí atrás de um portinho um homem. Vem aqui mesmo, vem aqui fora. Aí eu voltei e não me afirmei mais.
Parece que eu conheço a senhora de algum lugar. A senhora mora por perto do comercial? Eu tenho uma irmã que mora lá, mas eu já morei lá. Ah, parece que eu já vi a senhora em algum Ali lugar. perto Ali. da sede do seu Pedrinho, eu morei 16 Ah, na descida ali, né? Nós temos Márcio Rodas. A sua irmã mora ali, é parente ali? Ali minha irmã mora perto da igreja, da padaria Três Irmãos do Comercial. Amém. Acho que eu já vi a irmã lá, se eu não me engano. A irmã quer aceitar Jesus nessa noite como seu único e suficiente Salvador? Ontem eu aceitei lá na igrejinha, mas quiser que eu aceite, porque eu gosto muito mais da Deus é amor. Não gosto. Você quer se reconciliar com a igreja de Deus, amor, então, nessa noite? Quer? Aleluia, glória a Deus. Mas antes, eu queria perguntar se tem mais alguém aqui que não aceitou Jesus ainda. Eu quero orar por ti. Estenda teu coração para Jesus. Não tenha vergonha de aceitar Jesus nessa noite. O Espírito Santo de Deus me faz insistir porque tem mais uma pessoa aqui, o qual Deus quer que você reconheça que Ele é o único suficiente em sua vida. Levante a mão, eu quero orar por ti. Você que não aceitou Jesus ainda, tende compaixão na tua vida. Não saia por essas portas sem aceitá-lo, de confessá-lo. Não tem ninguém? Aleluia, glórias ao Espírito Santo. A nossa irmã que é jovem, já aceitou Jesus? Gostaria de aceitar Ele nessa noite? Meu irmão, meu Deus do céu. Talvez você não pode ter essa oportunidade mais não, meu irmão. Nós estamos nos últimos tempos. Reconcilie com Ele nessa noite. É sua avó? Minha neta. Aceita Ele nessa noite junto com a sua avó aqui? Não quer? Amém. Que o Espírito Santo possa lhe conceder uma nova oportunidade. A igreja, fique em espírito aqui, igreja, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, me perdoa meus pecados, me aceita na tua presença, sela o meu nome com teu sangue, no teu livro da vida, para tudo sempre, em nome de Jesus. Você acredita que antes de eu sair de casa, o Senhor já me revelava que uma alma viria para esse ministério nesta noite? Eu saí de casa com essa convicção. E quantos irão estar felizes com a presença da nossa irmã aqui no ministério? Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração pela libertação. Não sei se tem alguém que precisa de libertação aqui nessa noite, mas porque a hora já passou, já vou fazer as ofertas da casa do Senhor Jesus. Como as horas já passou, vamos fazer as ofertas da casa do Senhor Jesus. E no final nós vamos chamar todo mundo aqui na frente para nós fazer uma forte oração da fé, o qual cura os enfermos e perdoa os pecadores. Pega o teu melhor para Jesus, estenda para o alto nesta noite. Sabe que o melhor que você está dando não é para enriquecer o pastor. Não, o melhor que você está dando é uma fé para com a obra de Jesus. E saiba que melhor é dar do que receber. Vamos orar pelos pedidos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoa nesta noite, meu Pai, a todos os dizimistas, ofertantes, contribuintes, mantedores na tua casa, os ofertantes da tua casa, meu Deus, abençoa a todos, meu Pai. Venha cada um segundo a sua necessidade, supre todas elas, em nome de Jesus. Pode depositar na sala. Glórias ao Senhor Jesus. E cante comigo. Davi falou, eu também posso falar. Com alegria e função. De novo. Davi falou. Não faltará, não faltará. Não faltará, não faltará, e nada me faltará. Amém? Quero
na frente nesse momento, para a gente fazer a oração da fé, a oração final. E se tiver alguém enfermo, eu quero que os irmãos falem aqui que estão enfermos, porque Deus vai curar neste momento. Devemos fazer um voto, uma prova com Deus. Quem está enfermo aqui em nosso meio gostaria de ser curado nesta noite? 1, 2. Pode levantar a tua mão. Quem está enfermo aí. Vem mais próximo aqui, meus irmãos, por favor. Mais perto aqui do altar. Que o poder está aqui no altar. O poder está aqui, ó. No lugar santo de Jesus. Vem todos os irmãos para cá, os irmãos. Vem receber a vitória de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Cadê o irmão? O que, irmão? O que o irmão tem? Uma oração, Não, irmão aqui, ó. Falou que está enfermo? Você levantou a mão, ou varão? Sebastião. Sim. Sebastião. Mas o irmão tem o quê? O que o irmão tem? Eu tenho artrose na coluna. Artrose? Eu tenho 5 cirurgias. 5 Operei cirurgias. a artrose em 3 vezes e a hebra 2 vezes. Amém. E fiquei 60 Crê no milagre? Só 60 dias de repouso, aí fiquei trabalhando, aí vou obrigado a passar por muita cirurgia. Por esse dia eu estou contemplando muitos milagres ao vivo. Quem crê no milagre aqui em nome de Jesus? Quantos estão enfermos aqui? Coloca a mão na região da tua enfermidade. Vamos orar agora. Todos em espírito agora. Fecha os olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, neste momento, meu Pai, visita a tua igreja agora, poderoso Deus, repreende agora essa enfermidade nesta oração da fé, repreende agora, Jesus Cristo, toda essa enfermidade, Jesus Cristo de Nazaré, repreenda Jesus Cristo agora, todos os enfermos, meu Deus, repreenda agora, Jesus de Nazaré, sai daí, enfermidade. Sai desse corpo, enfermidade. Sai dessa coluna, enfermidade. Sai desse fígado, enfermidade. Sai agora. Sai do fígado. Sai do coração. Sai do sangue. Sai enfermidade. Sai agora. Em nome de Jesus. Expulse igreja. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Toca Jesus no coração. Dessa irmã, desse irmão, meu Pai, que está aí agora. Que depende, meu Deus, da libertação. Toca agora, Jesus Cristo. Repreenda agora a fúria do inimigo. Vai tocando aí, Jesus. Sai agora, todo espírito opressor. Sai agora dessa vida, dessa mente. Sai agora da casa dessa pessoa. Aonde estiver agora, em nome de Jesus. Sai. Expulsa a igreja em nome de Jesus. Sai. Glória a Deus. Quanto eu com fé, diga amém. Aleluia. A irmã sente alguns sintomas? Você sente dor? E você viu onde você estava sentindo dor aqui no culto? E agora? Hã? Você tem certeza, irmão? Você não está falando isso só para me agradar, não? Você estava sentindo dor, agora não está mais. E agora? Quem te curou? Hã? Jesus. Jesus, ele cura, meus irmãos. Jesus, ele cura. É através da nossa fé. E o nosso irmão estava com dor também, irmão? Tem dor na coluna, artrose. Artrose? E agora, o que o irmão está sentindo? Muito pouquinho. Está doendo muito pouquinho? Se você crer, meu irmão, você já está curado. E você vai contar aqui o testemunho, talvez amanhã ou sexta-feira que vem. A irmã também, em nome de Jesus. Eu creio que vocês estão curados. Esse dia, por uma chamada, Deus curou uma mulher lá na Bahia. Ele removeu um câncer no útero. A mulher sentiu saindo dela assim. Poder de Deus. A fé. A mulher não agachava, não pegava peso, não fazia nada. Eu falei, o que você não podia fazer? Tudo. Começa a fazer o que você não fazia. Ela começou a pular, agachar, pegar peso. Fez tudo na hora. Porque Jesus curou. Amém? Que nos resta nos diz. Tem artrose, mas eu, graças a Deus, eu